Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos nessa noite um pouco fria, mas com certeza aqui dentro dessa casa de oração a gente vai aquecer o nosso coração hoje com as palavras do nosso Mestre Jesus. Convido os irmãos a fechar levemente os olhos e agradecer ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta casa de oração para mais uma vez escutarmos e aprendermos os teus ensinamentos. Que esta luz que vem sobre nós continue iluminando nossos caminhos para que possamos segui-los no caminho correto. Amado Pai, obrigado por tudo e que assim seja. Uma boa palestra. Boa noite. Boa noite. O que eu trouxe para a reflexão da noite de hoje são os laços de família. Para começar, vamos iniciar então com uma historinha. A historinha de dois vizinhos, dois compadres. Sempre se deram muito bem, cresceram, constituíram suas famílias, compraram propriedades um ao lado do outro. E assim seguiram, um batizou filho do outro, até que certa vez, por uma bobagem de uma cerca, os dois discutiram. Uma cerca que dividia a propriedade deles. Aquela cerca, aquela história mal resolvida, foi ganhando corpo. O que era para ser algo resolvido rápido, afinal de contas, eles eram amigos, eram compadres, ficou uma história mal resolvida, que foi criando cada vez mais animosidade entre eles, até o ponto que eles passaram a se odiar mortalmente. E aquele ódio, aquela raiva, aquela história mal resolvida, foi passando, contaminando a família deles. Eles envelheceram, nunca mais conversaram, não chegaram a fazer mal fisicamente um para o outro, mas que desejava a morte do outro, desejava. Tamanha a raiva, tamanho o sentimento ruim que eles carregavam. Até que um morreu, o outro morreu e acabou aí a história? Não. O que morre é o corpo. Nós somos espíritos eternos em um corpo mortal. Quando o corpo morre, o espírito permanece e carrega consigo, após o desencarne, todos os sentimentos, todos os bons sentimentos nós levamos após o desencarne, tudo aquilo que o nosso coração tem. Os bons sentimentos, o carinho, o amor, o afeto. Mas também levamos aqueles sentimentos menos nobres. A raiva, a falta de perdão, o egoísmo, os sentimentos ruins também vão conosco. E foi o que aconteceu com esses dois compadres. Desencarnaram e continuaram a se odiar. Continuaram a nutrir um pelo outro aquele sentimento ruim. Bom, mas aí é só esperar que o tempo tudo apaga, né? Não vão mais se encontrar. Passou. Não é assim. Não, porque o sentimento permanece no coração. E, na verdade, nós não devemos simplesmente deixar para lá até que se reencontre e volte a sentir aquilo ruim de novo.
Não. Nós devemos aprender a perdoar e a nos amar. E é por isso que a gente sempre diz: nada é por acaso. Essa é uma das razões que nós dizemos: nada é por acaso. Como fazer com que eles voltem, então, a se encontrar de forma que eles possam aprender a se perdoar e se amar? Sendo vizinhos de novo? Difícil. Mas quando estamos dentro de uma mesma família, quando estamos ligados pelos laços de sangue, a chance de aprendermos a amar, a perdoar, a deixar para trás essas animosidades, estas desavenças, é muito maior. E foi assim que aconteceu com eles. Reencarnaram dentro de uma mesma família, como pai e filho, para aprenderem a lidar com os seus sentimentos ruins, para aprender a amar. Assim, vencerão, se tiverem boa vontade, as suas más tendências de sentimentos menos cristãos. E é por isso, nada é por acaso. Cada um de nós temos dentro do nosso lar os pais, os irmãos, os filhos, os avós, que precisam estar conosco na nossa jornada. Nada é por acaso. Todos, ou a grande maioria, dos espíritos que estão encarnados conosco neste momento, nesta vida, são espíritos que nós já conhecemos, já convivemos. Alguém pode perguntar: tá, então todo mundo que está dentro da minha casa já foi meu inimigo, foi alguém que já tive algum problema? Não. Graças a Deus, não. Dentro da nossa casa nós temos espíritos amigos e também aqueles desafetos com os quais a gente precisa organizar algumas coisas. Mas que bom também que nós temos espíritos amigos para nos ajudar, nos fortalecer, nos auxiliar na nossa caminhada. Então, para começar embasando a nossa reflexão, no livro SOS Família, diz: a família é a abençoada escola de educação moral e espiritual, laboratório superior em que se misturam sentimentos, estruturam aspirações, refinam ideias, transformam mazelas antigas em possibilidades preciosas para a elaboração de trabalhos edificantes. O nosso lar é um educandário espiritual para o nosso progresso. Porque é dentro, então, da nossa casa que nós vamos aprender a reestruturar os nossos sentimentos, vamos aprender a controlar, a reeducar as nossas más tendências, as nossas maldades, digamos assim. Porque sim, todos nós carregamos com nós maldade ainda no coração. Porque se assim não fosse, não estaríamos aqui encarnados nessa vida. Estaríamos num mundo melhor, num outro planeta, um pouquinho mais evoluído. Se nós aqui estamos, é porque ainda temos muita coisa para resolver. Temos que aprender a lidar, temos que aprender a educar as nossas más tendências. E é dentro do nosso lar que a gente aprende isso. A família terrena permite o reajuste através da reencarnação, dissolvendo mágoas e liquidando essas contas,
essas pequenas desavenças ou grandes desavenças que tivemos ao longo das nossas sucessivas encarnações. Ao longo das nossas encarnações, nós vamos colecionando, além de amigos, além de amores, nós vamos colecionando desafetos, vamos colecionando inimigos, vamos colecionando traições, ora traímos, ora fomos traídos. Vamos colecionando aqueles irmãos de jornada em ações, em atitudes menos edificantes. E assim nós vamos reencarnando e nos reencontrando para que possamos resgatar isso. É na pluralidade das existências que reside a condição necessária para a nossa educação e o nosso progresso. Se tivéssemos somente uma encarnação, se não tivéssemos todas essas vidas, se nosso espírito encarnasse uma única vez, tudo aquilo que a gente estaria fazendo nessa encarnação, de bom, ótimo, levaríamos conosco e estaria tudo certo. Mas e os nossos erros, as nossas falhas? Os erros que cometemos com os outros e com nós mesmos, como seria? Como justificar os sofrimentos, por exemplo? Se Deus é infinitamente bom e justo, por que algumas pessoas já nascem sofrendo, enquanto outras nascem numa vida de comercial de margarina? Então é a pluralidade das existências que justifica tudo isso. Essa nossa vida, essa nossa encarnação é o resultado das nossas vidas pretéritas. Assim como a nossa futura encarnação será o resultado das nossas ações hoje. As reencarnações são os degraus pelos quais o ser se eleva e progride. E é exatamente isso, o nosso progresso. A cada encarnação, a gente vai melhorando, a gente vai se depurando, a gente vai corrigindo os nossos erros, corrigindo os nossos equívocos das nossas ações, seja na presente existência ou nas existências passadas. No Evangelho segundo o Espiritismo, esclarece: não é o Pai quem cria o espírito de seu filho, ele somente lhe fornece o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. O que isso quer dizer? O pai, a mãe, concebe o corpo do filho, cria o corpo do filho, mas não o espírito. O espírito já existe antes do corpo. Então, um filho, quando chega ao nosso lar, ele está ali por empréstimo e está ali para ensinar-nos tudo, a andar no caminho correto, ensinar o caminho reto, correto, dentro dos preceitos, dos ensinamentos de Jesus. Aprender, cabe aos pais ensinar aos filhos o caminho reto, o que é certo, o que é errado. Ensinar, educar o filho para ser um homem de bem, para ser um cidadão de bem. Essa é a principal missão
do pai e da mãe. E por que a gente não lembra o que aquele filho, qual a relação que aquele filho tem conosco de outra vida? Que bom que a gente não lembra. Imaginem vocês, se ao invés de ser um amigo espiritual, um amigo de outra encarnação, aquele filho foi o nosso algoz. O amor de um pai e de uma mãe é o maior amor que existe, correto? Não existe amor maior que o amor de pai. E eu diria mais, não existe amor maior que o amor de mãe. Perdoem os pais, mas amor de mãe é o maior, né? E aí imaginem vocês, se nós lembrássemos as nossas outras vidas. E aquele filho foi o nosso algoz, foi alguém que nos prejudicou muito, nos fez muito mal. Não seria talvez o mesmo amor, não é verdade? Então é por isso que a gente não lembra e não deve lembrar o que aconteceu em outras vidas. Graças a Deus existe o véu do esquecimento para nos fazer esquecer tudo o que aconteceu para trás. E aí sim, a partir de agora, a partir dessa vida, escrever um novo capítulo. E assim sucessivamente, a cada vida é um novo capítulo na história da nossa existência. Vamos aprender a amar, a nos entender com nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais. No Livro dos Espíritos, questão 208, diz: o espírito dos pais tem influência sobre o do filho após o nascimento? E a resposta: há uma influência muito grande. Os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm como missão desenvolver o de seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Aqui é o complemento, então, do slide anterior, do que eu falei anteriormente. Quando diz ali, se falharem, serão culpados. Só temos que ter um certo cuidado aqui ao analisar. Porque realmente existem espíritos que vêm como filhos difíceis, muito difíceis. Às vezes, pela relação, inclusive, de outras vidas. São espíritos que encarnam sob os nossos cuidados como pais, para que possamos ensinar tudo o que for possível, e nós como pais devemos fazer o possível para colocá-los no caminho do bem e ensinar. Mas muitas vezes estes espíritos relutantes não aceitam os ensinamentos. São espíritos realmente mais difíceis. Os pais devem fazer tudo o que for possível. Tudo. Porém, se aquele espírito, aquele filho, não desiste, digamos assim, não segue tudo, não desiste do caminho do bem, mas os pais fizeram tudo, eles podem ficar tranquilos. O próprio Evangelho traz isso, traz essa explicação. A responsabilidade dos pais, Deus viu, Deus sabe que foi feito todo o possível. Se realmente aquele espírito daquele filho desistiu dos ensinamentos, os pais não são tão culpáveis assim. Mas precisam fazer tudo o que é possível. Precisam se dedicar ao máximo sempre para conduzir no caminho do bem. Então, dentro de uma família, nós vamos encontrar espíritos amigos
e espíritos que são desafetos de outras vidas. Quando encontramos amigos, os espíritos que são amigos de outras vidas, são relacionamentos construtivos, são relacionamentos fáceis, são aqueles irmãos, aqueles filhos, aqueles familiares que são um refrigério para a nossa alma, que são fáceis de lidar. Existe muita afinidade. Ao passo que os desafetos, por conta das mágoas, dos rancores, dos sentimentos ruins que não foram superados, se tornam relacionamentos um pouco mais difíceis. Só porque são relacionamentos difíceis, não quer dizer que a gente possa simplesmente abandonar e dizer, tudo bem, é compromisso de outra vida, nem vou dar mais muita bola, e eu sei que eu não me dou bem com meu irmão, deve ter acontecido alguma coisa em outra vida, deixa quieto. Pelo contrário, tem um irmão difícil, uma irmã difícil, um cunhado, não pense que cunhado não entra na história aqui, sogra também. Tem pessoas difíceis na sua família, difícil de relacionamento com você, é aí que você tem que se dedicar. É aí mesmo que tem que ter a dedicação, o esforço para superar as dificuldades de relacionamento. Com os que são fáceis de se relacionar, com aqueles que são amigos, é fácil. Ok, está resolvido, está tudo certo. O que a gente precisa é exatamente nos reconciliarmos com aqueles que temos um relacionamento mais difícil. É aí onde nós temos que colocar todo o nosso amor, todo o nosso esforço, nossa paciência, treinar o perdão, treinar os sentimentos como relevar, deixa assim, tentar entender, sabe aquele entendimento, não é só o deixa assim, poxa, por que a pessoa fez aquilo? Tentar entender o outro lado, ir treinando, porque é treinamento, a gente não nasce sabendo isso, a gente treina o entendimento, a compreensão, a paciência. Então vamos treinar estes sentimentos com aquele parente difícil, com a sogra, com o cunhado, com o irmão, com a mãe mesmo. Porque às vezes, quando se é criança, quando nós somos crianças, a gente ama os pais incondicionalmente. E aí, à medida que vamos crescendo, nos tornando adolescentes, começamos a mudar, porque na verdade, o que está acontecendo? O nosso espírito começa a mostrar a sua independência. E aí, começamos a enxergar na figura do pai, da mãe, inconscientemente, a figura do desafeto de outra encarnação. Então, se temos algum problema com nosso pai, nossa mãe, nosso avô, nossa avó, o irmão, vamos tentar reverter isso. Não vamos perder a nossa encarnação. Vamos aproveitá-la. Vamos procurar ter relacionamentos afetivos, relacionamentos sinceros. Vamos aprender a amar e a perdoar. Porque se a gente não aprende isso dentro de casa, com quem está dentro do nosso lar, fora de casa é um pouco mais difícil. Então vamos nos reaproximar
daqueles parentes que estamos nos distanciando. Essa frase eu acho fantástica. Encarnação não tem endereço errado. Nós não nascemos no lar que nós desejamos, mas sim naquele que é necessário para o nosso aprimoramento moral. Dentro do lar, então, pais, filhos, irmãos vão encontrar espíritos para resgate, espíritos que têm juntos uma missão, muitos espíritos que têm relações de muita afeição, espíritos que são muito amigos, desafetos, ou mesmo somente para estreitar laços. E tudo isso com a finalidade de aprender a amar. Então não se tem a família na qual se gostaria de estar, mas aquela que se torna necessária para a mais valiosa conquista de espiritualidade. No livro Iluminação Interior, tem a explicação que lares desagregados e famílias turbulentas são as consequências da conduta de cada um dos seus membros, ora unidos para refazimento das emoções, conquista da harmonia, respeito pelo equilíbrio e superação do egoísmo. Ou seja, nós nos reunimos dentro de uma família buscando conquista da harmonia, respeito, etc. e tal. Só que, se a gente não consegue, se pela nossa má conduta nós não conseguimos isso, as famílias se esfacelam, se dilaceram. É a má conduta de cada um que leva a isso. O grupo físico que se reúne no teu lar constitui a oportunidade reeducativa para o teu processo de evolução. Existem 2 tipos de famílias. Até agora nós estávamos falando das famílias de laços corporais. São as famílias de sangue. As famílias onde nós encarnamos. Estes laços são frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo. São as famílias nas quais nós encarnamos, então, objetivando resgate, estreitamento de laços, missão e etc. Nós nos reunimos dentro do mesmo lar, então, ou por simpatias anteriores, antipatias, mágoas, desafetos, enfim. São espíritos que muitas vezes não têm absolutamente nada em comum, pelo contrário. O que os une são sentimentos ruins. Mágoa, rancor, ódio e etc. E é por isso que no momento que desencarnam, se desfaz este laço familiar. Em compensação, estes sim, os laços espirituais. Os laços espirituais unem espíritos afins, que têm a mesma afinidade, espíritos que têm afinidades intelectuais, afinidades morais, espíritos que se dão bem, que se sentem bem juntos. Estes laços espirituais se perpetuam. São as nossas famílias espirituais. Este sim. Não importa se os espíritos não se encontram por algumas encarnações, mas quando eles se reencontram no plano espiritual, é uma alegria imensa estarem novamente juntos. As famílias espirituais, unidas pelos laços espirituais,
Essas são as verdadeiras famílias. Todos nós temos a nossa família espiritual. Pode ser que encarnados conosco tenha alguém da nossa família espiritual? Sim, pode ser que sim. Mas pode ser que tenhamos espíritos da nossa família espiritual encarnados em outra família, em outro lugar do planeta, desencarnados que ainda não encarnaram novamente. É por essa razão que muitas vezes nós encontramos num amigo muito mais amor, muito mais afeto do que por alguém da nossa própria casa, do que por um irmão, por exemplo. Porque são os laços de família espiritual que realmente nos unem. Então, não são os laços da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e comunhão de ideias. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa. Daí a explicação encontrada no Evangelho dos laços espirituais. E para encerrar este texto que eu acho fantástico e que ele resume muito bem a reflexão dessa noite. Intitulado Em Casa, ditado por Emmanuel a Chico Xavier. E diz: ninguém foge à lei da reencarnação. Ontem, atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo a derrocada moral. Hoje, guardamo-lo na condição de parente difícil, que nos pede sacrifício incessante. Ontem, abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho na lagoa do vício. Hoje, temo-la de volta por filha incompreensiva, necessitada de nosso amor. Ontem, colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguiu os exemplos menos felizes. Hoje, partilhamos com ele a feição de esposo despótico ou de filho problema, o cálice amargo da redenção. Ontem, esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje, reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho, portador de moléstia irreversível, tutelando-lhe, à custa de lágrimas, o trabalho de reajuste. Ontem, abandonamos a companheira inexperiente à míngua de todo auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje, achamo-la ao nosso lado, na presença da esposa conturbada e doente, a exigir-nos a permanência no curso infatigável da tolerância. Ontem, dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotados, sangrando-lhe o espírito a punhaladas de ingratidão. Hoje, moramos no espinheiro, em forma de lar, carregando fardos de angústia, a fim de aprender a plantar carinho e fidelidade. À frente de toda dificuldade e de toda prova, abençoa sempre e faz o melhor que possas. Ajuda aos que te partilham a experiência, ora pelos que te perseguem, sorri para os que te ferem e desculpa todos aqueles que te injuriam. A humildade é chave de nossa libertação. E, sejam quais sejam os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda construção moral no reino de Deus, perante o mundo, começa nos alicerces invisíveis
da luta em casa. Com essas palavras de Emmanuel, muito esclarecedoras sobre o tema, agradeço a atenção e convido a, nesse momento de olhos fechados, agradecermos ao nosso amado Mestre Jesus a oportunidade de aqui estarmos e rogamos: Senhor, abençoa os nossos passos, ilumina o nosso caminho. Que possamos ter paciência com todos aqueles que nos poderiam. Que possamos ter prudência com as palavras e com os atos. Serenidade na mente e no coração. Que possamos plantar a harmonia nos nossos lares. Que possamos sermos mais pacientes com as pessoas com quem convivemos, as pessoas que amamos. Que tenhamos, Senhor, o discernimento para compreender as nossas dificuldades e a força para seguir sempre em frente, embora os obstáculos. Sigamos sempre em frente, lutando com coragem, com força, fé e resignação, hoje e sempre. Que assim seja.